das coisas que eu mais acho interessante num professor é a capacidade de fazer quadros de qualidade. Você sabe que uma das técnicas mais importantes, né, da parte didática de uma aula é a estruturação do quadro. Eu particularmente nunca tive um quadro assim muito bonito. Eu sempre achei que os meus quadros poderiam ser melhorados. Eu tenho um amigo que é professor de biologia, o professor Guilherme, já falei dele no vídeo passado aqui, que tem um quadro fantástico. Ele publicou esse videozinho que você está vendo aí no Instagram dele. E eu já falei para o Guilherme anteriormente que eu admiro demais os quadros dele. São realmente muito bons, são quadros extremamente estruturados, né? Que tem uma vantagem de são muito didáticos, né? São muito interessantes. E na pandemia, nesse momento de pandemia, tem sido muito difícil para professores que não têm, por exemplo, um quadro negro em casa, organizarem as suas aulas e transformarem as suas aulas em algo interessante. Não somente o professor, mas o empresário, o produtor de conteúdos aqui do YouTube que precisa organizar de forma didática, professor de inglês, né? Professor de biologia, enfim, quem precisa passar algum conteúdo na internet, organizar o seu pensamento. Então, tem um software que é muito interessante, que eu já venho usando há uns 3, 4 meses, chamado Miro. E eu resolvi fazer esse vídeo organizando 3 vídeos, né? Uma sequência de 3 vídeos, que eu já vou liberar meio na sequência, para que você possa assistir aí na sua casa e ver se o Miro é interessante para você. O Miro tem 2 versões, uma versão gratuita e uma versão paga. Eu uso ainda a versão gratuita, que ela me atende plenamente, não preciso gastar dinheiro com o Miro. E eu vou deixar embaixo o link da descrição do Miro. E eu já peço para você já inscrevendo no canal, já ir curtindo esse vídeo, comentando se você já conhece o Miro, se você usa e se tem alguma ferramenta que você recomenda que os nossos assinantes do canal conheçam e que você talvez possa nos orientar nesse sentido. Olá, eu sou Gilson Alves, professor, produtor de conteúdo, estou aqui no YouTube tentando contribuir de alguma forma minimamente para que você conheça um pouco essas maravilhas da internet, né? Então nesse vídeo particularmente eu vou trabalhar com o Miro, e o Miro tem essas 3 vantagens aqui que eu acho que podem te ajudar. A primeira vantagem é que ele é gratuito, né? A segunda vantagem é que ele é extremamente dinâmico, ele possibilita que você organize as suas aulas de uma forma bastante interativa com os alunos. E a terceira vantagem é que ele tem uma série de modelos já prontos que você pode simplesmente importar e utilizar aí na sua aula. Então vamos lá, eu vou mostrar para você a minha tela do Miro para que eu consiga passar para você as minhas impressões sobre este programa. Então o Miro, ele tem 6 barras de ferramentas. Essa barra de ferramenta que você vê aqui em cima, que são os boards, né? Ou seja, os quadros. Na versão gratuita ele vem com 3 quadros que você pode utilizar, então eu estou usando aqui essa versão gratuita. Aqui embaixo você tem essa abinha, né, essa barra de ferramentas, onde você pode exportar em PDF essa sua aula, né? Ou você pode também colocar esse board, né, no favorito. Então você pode favoritar ele aqui, né? Então toda vez que ele abrir o Miro, ele vai abrir nesse mapa ou nesse board aqui, né? Então observe que eu tenho aqui uma tela infinita. Então o Miro ele funciona como uma tela infinita, onde eu posso ampliar e diminuir, né? Focar determinada coisa que eu quero chamar atenção, né? E eu posso mexer com os objetos individualmente, né? Eu posso mexer com as setas, eu posso mexer com imagens, colocar imagens. A gente vai ver isso nas aulas subsequentes. A terceira aba do Miro é essa aba aqui em cima, onde você tem, né, no caso você aqui, você pode convidar outras pessoas para fazerem parte dessa aula, os seus alunos, né? Você tem, aqui você pode compartilhar, convidar outras pessoas, depois a gente vai ver isso futuramente. E você tem abas aqui que você pode configurar a apresentação do Miro, né? Você pode configurar a partir dessas ferramentas aqui. Uma outra ferramenta aqui é essa ferramenta Guide, né? Ou guia. É um tutorial do Miro, onde você tem várias instruções de como utilizar o Miro. Caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar aqui nessa aba. Esse sininho
o feed de notícias e de informações, de novidades que o Miro eventualmente tenha, né? Então aqui tem as novidades, né, que estão disponíveis. Aqui você procura, é uma ferramenta de procura normal, tradicional. E aqui uma listinha de coisas a fazer. Então o Miro, ele tem já embutido nele, ele tem aqui uma listinha de coisas que você vai fazer. Por exemplo, eu posso colocar aqui gravar vídeo do Miro. Então ele vai criar aqui uma listinha. Então eu cliquei aqui, pronto, já está feita e eu posso adicionar. Então ele funciona também como uma agenda, né? Ele é bem interessante. A quarta barra de ferramentas, essa barra de ferramentas lateral, que você vai utilizar no momento em que você edita as suas aulas, né? No momento em que você edita as suas aulas. Então essa ferramenta é a ferramenta seleção, ou a tecla V, né? A ferramenta seleção. Então quando você clica nela, você pode selecionar objetos individuais e movimentar objetos individuais. Quando ela está desselecionada, né? Deselecionada, você tem a mãozinha, tá vendo? E você movimenta toda a tela. Essa ferramenta aqui é templates. Então o Miro, como eu falei anteriormente, ele tem dezenas de templates que você pode importar, blocos, né, de templates. Então, por exemplo, eu quero fazer um mapa mental. Então não preciso criar um mapa mental do zero. O Miro, ele tem essas ferramentas que eu posso utilizar, né? Por exemplo, workshops, né, encontros, workshops, eu posso ter uma série de modelos aqui que eu posso utilizar nas minhas aulas ou nos meus encontros. Simplesmente importo, né? Brainstormings, ó. Vamos pegar esse brainstorming aqui. Então eu vou usar esse template. Eu posso pegar um preview e aí eu vou clicar em usar esse template. Então ele já vem aqui para mim, ó. Ele está pequenininho, mas não tem problema. Você pode aumentar, né? E você pode mudar individualmente. Eu posso colocar, por exemplo, aqui assunto, ó. Coloco em português, né? E individualmente eu posso manipular cada uma dessas imagens. Olha que interessante, ó. Então isso aqui você tem em template. Tem vários templates que você pode utilizar gratuitamente aqui no Miro, né? E se você não tem, por exemplo, você não encontrou um template, né, que seja adequado para o seu objetivo de sala de aula, você pode criar seus próprios templates. Você simplesmente vem e você utiliza as ferramentas que o Miro disponibiliza. Por exemplo, como a ferramenta de texto. Aqui em cima você tem a manipulação dos textos, cor, se tem algum link, se é negrito, o tamanho, o tipo da fonte, né? Tem várias fontes, todas as fontes do Windows, né, que você tiver, ele vai se adequar, né, ao que você quer. Então você simplesmente vem aqui. A gente vai trabalhar um pouquinho mais nisso e você altera a fonte. Você pode aumentar, rotacionar essa fonte, você pode fazer, enfim, né, o que você quiser, ó. Você pode modificar, colocar cores diferentes, né, no texto, intuitivamente e escrevendo o seu texto aí. Essa ferramenta é uma ferramenta de sticker note, são aquelas adesivos, né, aqueles stickers adesivos. Você pode escolher a cor delas, ó. Tem várias cores aqui possíveis, ou se você quiser colocar mais também não tem problema. Você pode colocar aqui o sticker que você quiser, depois a gente vai trabalhar individualmente cada uma dessas ferramentas. Outra ferramenta aqui nessa barra de ferramentas é a ferramenta Shape, o mapa mental, uma ferramenta de seta, onde você direciona, né, para cada um que a gente vai trabalhar também, uma ferramenta de caneta, né, pen, onde você tem vários diferentes tipos, né, de possibilidades. Uma ferramenta de seleção, você seleciona objetos, ó. E uma ferramenta de apagar, né? Você pode apagar objetos a partir dessa ferramenta. E aqui uma ferramenta que você pode comentar. Você está em um projeto que tem outras pessoas, você pode comentar determinada ideia. Esse aqui é uma ferramenta de frame. Então toda vez que você vai, eu aconselho inclusive você fazer frame, né? Você pode fazer frames em vários tamanhos, a gente vai trabalhar os frames aqui individualmente. E aqui o upload. Você pode fazer, por exemplo, pegar imagens, vídeos que estão, por exemplo, no seu computador. Upload via URL de uma página da internet, de arquivos que já foram salvos.
de clipe na web, você precisa instalar algumas ferramentas aqui. Você pode também baixar de outras fontes, né? Aqui do Google Drive, do Dropbox, do Box, do OneDrive, da nuvem da Adobe. Você pode fazer várias coisas, tá? A partir dessa ferramenta. E tem esses 3 pontinhos aqui, nessa barra de ferramentas, nessa quarta barra de ferramentas, que você pode importar também e colocar objetos de outras fontes, né? Por exemplo, você pode incorporar um vídeo do YouTube a partir daqui, do Vimeo, enfim, do YouTube. Você pode pegar uma tela, capturar uma tela da internet. Esse Icon Finder aqui é muito interessante, né? São ícones. Isso aqui é em inglês, né? Então, ícones de pessoas. Tem vários ícones de pessoas que você pode incorporar, né? Simplesmente você clica aqui, ele vai carregar esse ícone para você. Você pode manipulá-lo, recortar, enfim. Depois a gente vai trabalhar nas aulas subsequentes esses processos, tá? Você pode colocar Kanban, emojis. Depois vamos trabalhar um pouquinho mais isso. Vamos continuar então na apresentação aqui do Miro. Aqui embaixo você tem uma espécie de são abas vinculadas a apresentações. Algumas são gratuitas, outras apenas na versão paga. Então aqui eu tenho os frames e eu posso ir direto aos frames, tá vendo aqui, ó? Depois a gente vai trabalhar uma aula específica sobre os frames individualmente. E aqui eu posso colocar no modo apresentação. Ele vai desaparecer, veja bem, as barras de ferramentas, né? E ele vai na sequência aqui dos frames que eu criei. Olha aqui, ó. Como se fosse uma apresentação de slides, mas não é uma apresentação de slides. É a apresentação de frames. Aqui ele vai nos comentários, caso eu tenha criado algum comentário. Como eu não criei nenhum comentário, depois nós vamos voltar aqui. Aqui são os cards, também não tem nenhum card criado, nós vamos ver depois como criar esses cards. E aqui eu partilho essa tela, eu posso partilhar essa tela com alguém, né? Eu posso iniciar a partilha dessa tela, se eu tiver, por exemplo, um parceiro aí que queira, eu posso partilhar essa tela. Isso aqui é uma ferramenta de voting, você pode votar, só que isso aqui é pago. Você tem 14 dias gratuito, mas tem que utilizar a versão paga. E aqui vídeo chat, ele também faz videoconferências, né? Que também é pago, infelizmente. E aqui um timer que você pode incorporar, que também está na versão paga. E aqui são as atividades que eu fiz. Por exemplo, eu deletei uma imagem. Se eu quiser recolocar aquela imagem no lugar, ele vai restaurar aquela imagem que eu deletei. Lembra que eu tinha deletado a imagem aqui? Então eu simplesmente dou o restore e ela serve para todas as coisas que eu fiz, né? Então esta é a aba, essa quinta barra de ferramentas. A sexta barra de ferramentas do Miro está aqui embaixo, ó. Essa barra de ferramentas navegação. Então atualmente o meu Miro está em 100%. Se eu quiser navegar no mapa todo, eu clico aqui. E eu navego, tá vendo? Eu estou passando o meu mouse aqui embaixo e o Miro está navegando ali no mapa. Se eu quiser que ele vá, eu posso dar menos aqui, ó, ou mais. Então eu posso enxergar áreas, né, da minha tela que eu quero, enfim, navegar, né? Que eu quero navegar, certo? Então ele permite que eu faça isso. Ele permite que eu navegue, né, a partir desses mapas aqui. Aqui tem 5%. Eu posso me organizar assim, certo? Se você está gostando desse vídeo, curta o vídeo, né? Partilhe com um amigo professor, porque a aula com o Miro fica muito, muito, muito dinâmica, né? Você percebe que você não tem aqui uma aula chata com o Miro, né? Ela fica uma aula muito dinâmica. Vamos entrar agora na aba do Miro, na navegação do Miro, aqui no site do Miro. O endereço é miro.com. Você se cadastra aqui gratuitamente, né? Ele funciona, como eu falei anteriormente, como um quadro infinito, com várias opções. Ele permite reuniões, workshops, brainstormings. E ele tem um suporte fantástico. São 15 milhões de usuários hoje, mais de 15 milhões de usuários no mundo todo.
E aqui são as empresas que vêm utilizando o Miro, né? Então esse aqui é o site do Miro, você encontra muitas informações. Uma coisa que eu esqueci de falar são as integrações. O Miro se integra, vai falar nas aulas subsequentes, o Miro se integra a vários dispositivos como Dropbox, Google Suite, o Slack, Teams, várias integrações são possíveis dentro do Miro, né? A gente vai mostrar um pouquinho, né, essa capacidade que o Miro tem de se integrar. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha gostado. E no vídeo 2 dessa série, nós vamos trabalhar uma a uma essas ferramentas que o Miro disponibiliza para a gente, né? Cada uma dessas dezenas de ferramentas que o Miro disponibiliza para a gente. Já vai se inscrevendo no canal, dando o seu like, ativando o sininho. E vamos então para o outro vídeo. Não perca essa série porque ela está muito legal. Eu acho que vai ser muito útil para você. Vamos lá, vamos para o próximo vídeo e não esqueça de comentar aí embaixo se você achou esse vídeo interessante ou não.